A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a lição número 9, seguindo bons exemplos. O texto da lição está em dois lugares. Primeiro, Êxodo 23, 1 e 2. Segundo, Filipenses 4, 9. Mas eu gostaria de iniciar essa aula com vocês lendo uma outra passagem. 1 Timóteo 4,12. Vamos ler. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo fala com o jovem Timóteo acerca do seu ministério, que não devia, apesar de ele ser jovem, ser desprezado pelas pessoas, mas que Timóteo deveria buscar ser exemplo para os fiéis, independentemente da idade. Na aula de hoje vamos falar em como ser bons exemplos e também em como seguir bons exemplos. Ao longo da nossa vida, nós identificamos algumas pessoas que se tornam marcantes para nós. Elas se tornam nossos exemplos. Somos influenciados por elas em algum momento de nossa vida. Mas cuidado, não é qualquer pessoa que deve ser considerada uma referência para você. Antes de falarmos sobre essas pessoas, vamos falar sobre nós mesmos. Precisamos ser bons exemplos para aqueles que nos cercam, cristãos ou não. Primeiro, quando um cristão enxerga em nós um bom exemplo, ele é edificado, ele procura estar sempre nos caminhos do Senhor, procura ser melhor a cada dia. Segundo, quando um não cristão enxerga em nós um bom exemplo, ele é atraído pela luz que há em você. E de pouco a pouco ele começa a desejar ter o que você possui, que é o quê? A paz e a alegria que só Jesus pode proporcionar. Você acaba sendo um missionário. Você leva Jesus às pessoas através do seu exemplo. As Escrituras são recheadas de conselhos e mandamentos para nos tornar semelhantes a Cristo. Temos o Sermão do Monte, palavras do próprio Jesus, registradas no livro de Mateus, a partir do capítulo 5. Temos também os provérbios do grande sábio Salomão, entre outros livros e passagens. Quando observamos e praticamos tudo o que a palavra de Deus nos ensina, o Espírito Santo produz em nós virtudes que nos identificam com Cristo. O nosso caráter começa a se tornar mais semelhantes ao caráter de Cristo. Essas virtudes são identificadas como o fruto do Espírito. Vamos ler junto. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus é o nosso melhor modelo. Ele viveu tudo que nós vivemos ou viveremos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as tentações. Ele passou por tudo isso e venceu. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Temos o Espírito Santo ao nosso lado. Como ele viveu, nós também podemos viver uma vida de amor, de compaixão e de louvor a Deus. Sobre as pessoas com as quais tomaremos por referência, nós devemos observar se essas pessoas buscam diariamente estar mais próximas de Deus. Porque se for assim, elas nos ajudarão a estar também mais próximos de Deus. Nós vamos agradar sempre a Deus quando observamos os bons exemplos. Por exemplo, se você quer ser cada vez mais sábio, ande com sábios. Vamos ler uma passagem do grande sábio Salomão? Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio,
mas o companheiro dos tolos acabará mal. Podemos falar de outro exemplo na Bíblia. O profeta Eliseu. Eliseu era auxiliar do profeta Elias. Ao observar seu mestre, o seu único pedido foi que ele tivesse porção dobrada da unção que existia sobre Elias. E assim aconteceu. Eliseu tornou-se também um grande profeta depois do seu mestre Elias. Você pode até achar difícil encontrar alguém a quem se espelhar, mas se você observar direito, você vai ver que sempre existe alguém que pode te ajudar. Às vezes é necessário que você dê o primeiro passo, conversando com essa pessoa. Seja pastor, líder, regente, dirigente de ciclo de oração, uma pessoa que tem a função de conselheira na igreja, também os seus pais e entre tantos outros irmãos. Observe atentamente e espelhe-se em alguém. De tudo que foi dito aqui hoje, a gente pode concluir que o que você faz testemunha se você segue ou não segue a Jesus, se a sua vida foi transformada pela mensagem da cruz. Então, siga bons exemplos e seja um bom exemplo. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e uma ótima semana na presença de Deus. Beijos!